Maio e junho de 2004. Número 38. A história do BTK. Lander se perguntava se o BTK poderia segui-lo até sua casa alguma noite e descobrir que ele tinha uma família. Provavelmente não, mas pediu que o alto comando mandasse viaturas policiais passarem por sua casa e pela de sua mãe de hora em hora. Mas suspeitava que os policiais já estivessem fazendo isso por conta própria. Sua mãe, Irene, não falou para ele que estava assustada, mas confidenciou isso a Sandy, que por sua vez disse que o BTK deveria estar velho àquela altura, agindo com mais cautela. Cindy entrou em contato com Morton, mesmo assim. Ela entendia por que Lander precisava trabalhar e falar com o BTK na televisão, disse ao agente do FBI. Mas seu filho tinha se transformado ele mesmo em um alvo, e andavam dizendo para James, seu menino de 8 anos, que ele não podia brincar no jardim na frente e que nunca deveria abrir a porta para desconhecidos. O menino estava assustado. Morton respondeu que assassinos em série quase nunca caçavam policiais, preferiam vítimas indefesas. Tome precauções, aconselhou, mas não fique pensando nisso. Lander ficou apreensivo durante algumas semanas sobre a efetividade da estratégia de tentar se comunicar com o BTK. Suas preocupações desapareceram no dia 4 de maio, 46 dias depois do aparecimento da mensagem sobre Wingerly. Uma recepcionista da Kick TV encontrou um envelope na correspondência da emissora que tinha como remetente de Thomas B. King, uma brincadeira com as iniciais BTK. O diretor jornalístico da emissora, Glenn Horn, abriu o pacote e encontrou diversos itens, um caça-palavras, fotocópias de 2 carteiras de identidade, uma cópia de um distintivo com as palavras agente especial e 13 títulos de capítulos para algo intitulado A História do BTK. Havia referências e fetiches, PJ, um último espetáculo e a pergunta: haverá mais? A Cake acionou a polícia. Oates foi buscar o pacote. A emissora filmou a coleta do material para a grande irritação do detetive. Ele foi embora sem dizer nada para a grande irritação de Orne. O caça-palavras incluía uma seção chamada Ruse, que significa estratagema, que incluía as palavras de serviceman, insure e rater, que é técnico de manutenção, seguro e corretor de imóveis. O BTK estava insinuando que ganhava acesso às casas das vítimas fingindo estar lá a trabalho. James Lander, certo dia, ligou para o pai na polícia. Pai, você precisa vir para casa. Por que não voltou para casa? Lander e Cindy não tinham contado a James o que estava acontecendo. Para ele, era como se o pai estivesse desaparecido. Às vezes passava 24 horas no trabalho, ou voltava para casa por alguns minutos para colocá-lo para dormir, depois pegava o carro e ia embora de novo. James era uma alma carinhosa, cumprimentava todas as pessoas que conhecia bem com um abraço de urso. Seu vínculo com o pai tinha se aprofundado e não havia nada de que Lander gostasse mais do que ajudá-lo com a lição de casa ou de brincar com ele. James agora estava vendo o pai na televisão e pressentia algo sinistro. Você precisa vir para casa, insistiu. James, disse Lander, você sabe que às vezes eu preciso trabalhar até tarde para pegar algum bandido. É isso que eu estou fazendo agora. Os Lander debatiam sobre revelar ou não uma versão mais detalhada da verdade. Mas como contar ao menino sobre o BTK e que seu pai o estava caçando? Oates ainda estava em dúvida se a pessoa que tinha enviado as mensagens era o BTK ou alguém que tinha encontrado os troféus do assassino. Os itens enviados ao Eagle e ao Cake estavam perfeitamente limpos. As únicas impressões digitais dos papéis pertenciam às pessoas que os tocaram depois de os envelopes terem sido abertos. Não havia um mísero cabelo perdido, nem uma gota seca de suor. Se é ele, por que o filho da puta simplesmente não lambe o maldito envelope para podermos obter um DNA e provar quem é ele? Lander achava que Oates tinha razão. Talvez fosse possível investigar o BTK e instigar a ele a fazer isso. Ele convocou uma coletiva de imprensa e respondeu ao BTK no dia 10 de maio, 6 dias depois da chegada da mensagem a Cake. Depois de se consultar com Morton, Johnson escrevera um parágrafo
de uma maneira bem sutil e desafiava o BTK a provar que era ele mesmo que vinha escrevendo as mensagens. Estamos procedendo com base na possibilidade de que esta carta tenha vindo do BTK, anunciaria Lender. Nós a entregamos ao FBI. Eles vão realizar uma análise minuciosa e utilizamos as mais recentes tecnologias e ciência forense a fim de determinar a autenticidade da carta. Lender ensaiou o roteiro em voz alta. No instante em que disse autenticidade, ele se enrolou e caiu na risada. Pelo jeito, eu não consigo pronunciar uma palavra com tantas sílabas, pensou. Tentou ler a palavra de novo e se enrolou outra vez. Na frente das câmeras da televisão, falando ao vivo com o BTK, ele se atrapalhou com a pronúncia de novo e teve que segurar o riso. Envergonhado, brincou com Johnson depois. Nunca mais me escreva aquela palavra. Ele deveria ter substituído o termo por conta própria, pensou. Lender havia ignorado o que aprendera nos tempos da escola sobre debates e teatro. Quando a pessoa erra uma palavra no ensaio, erra também na apresentação. No dia 9 de junho, Michael Hellman viu uma sacola de plástico transparente presa a uma fita adesiva na parte de trás de uma placa de pare na esquina sudeste da First com Kansas, enquanto caminhava para ver se dava expediente da Spangles, uma cadeia de lojas de desconto local. De dentro da sacola, Hellman tirou um envelope com as palavras Semente de Campo do BTK, datilografadas. Quando Lender viu 3 folhas de papel em seu interior, se deu conta de que aquela era a comunicação mais longa do BTK até então. O título, que incluía um erro ortográfico, era Morte em uma Manhã Fria de Janeiro. Tratava-se de um relato detalhado sobre o que acontecera no interior da casa do Zoteiro, inclusive de como Josie implorara pela vida. Certo dia, Lender estava esperando para pegar James quando ele descesse do transporte escolar. O ônibus estava atrasado. Lender vinha pulando refeições, não andava dormindo muito. Ele olhou para o relógio. Se não capturasse aquele sujeito, poderia ser transferido da unidade de homicídios e retirado do comando da força-tarefa. O chefe de polícia fora solícito, mas Lender sabia que Williams devia estar sob uma tremenda pressão para mostrar resultados. Em particular, Lender chegara à conclusão de que, se fracassasse em capturar o BTK dentro de 1 ano, seria transferido. A segurança de James era sua maior preocupação. O ônibus chegou. Com alguns minutos de atraso, James correu até o pai. De volta ao trabalho, Lender precisou se segurar para não mandar que fossem coletadas amostras de todos os motoristas de ônibus escolares de Wichita. A história do BTK sobre o Zoteiro foi escrita como uma narrativa, inclusive com uma introdução para preparar a cena e os costumeiros erros ortográficos. Se uma pessoa acontecesse de estar fora de casa em uma dessas manhãs frias em uma certa área de Wichita, ou seja, a zona nordeste em uma manhã particular em janeiro, ele pode notar um homem estacionar o carro no estacionamento de uma loja para brevemente então atravessar a rua e desaparecer por entre a casa e o prédio comercial. Se eles tivessem seguido, eles teriam notado sua cabeça bem abaixada para o chão e usando uma pesada para marcar. Se eles tivessem olhado com mais atenção, eles teriam notado seus olhos dispararem de um lado para o outro da rua, verificando as janelas e a porta da casa. Enquanto ele se aproxima de uma casa na esquina, ele depressa olha ao redor e pula a cerca de madeira rodeada à casa. O que se seguia era uma descrição passo a passo do que o BTK relatou ter acontecido fazia mais de 30 anos. Continha tantos detalhes que Lender se perguntou se o BTK escrevera logo depois de tudo acontecer. Ele sabia que a família saiu de casa por volta das 8h45 e eles iam sair do carro e sair para a escola e por volta de 7 minutos a senhora Judy ia voltar para casa. Ele tinha no começo da semana, viu eles saírem para a escola no dia e ele pensou consigo mesmo, olha, pode ser esta, um cenário perfeito. Uma casa na esquina, uma garagem afastada da casa, um quintal cercado, um espaço grande entre a casa do vizinho mais perto, principalmente a porta dos fundos. Foi alguns dias depois
que ele foi para o outro lado da rua e seguiu o carro da família para ver onde eles iam naquela manhã. Ele levava e ela levava os filhos para a escola todos os dias, voltava, e um cenário perfeito. Era quase uma fantasia de uma vítima toda para ele, uma pessoa que ele podia amarrar, torturar e talvez matar. Certa noite, Cindy disse para Lender que eles precisavam contar para James alguma coisa a respeito do que estava acontecendo. O menino estava ficando cada vez mais preocupado com a ausência do pai e ouvindo coisas a respeito dele. Os Lender se sentaram com James diante do computador da casa. Cindy mostrou ao menino como pesquisar o nome do pai em uma ferramenta de busca. O que apareceu foi uma reportagem após a outra sobre o tenente Ken Lender e o BTK. James tentou entender. James, disse Lender, você sabe que meu trabalho é prender bandidos? Sim. Estou tentando pegar um bandido muito mal dessa vez. Ele se chama BTK, machucou muitas pessoas e nós vamos pegá-lo. É por isso que estou aparecendo na TV, explicou. É por isso que tenho que passar bastante tempo no trabalho. E se ele tentar machucar você? Perguntou James. E se aparecer na nossa casa? O BTK deve ser um velho agora, respondeu Lender. Ele começou a machucar as pessoas 30 anos atrás, então deve estar na casa dos 60 anos agora, e lento, velho. Não achamos que possa machucar alguém. O que James disse em seguida surpreendeu seu pai. Mas e se o BTK tem um filho? E for o filho que está fazendo isso agora? Era o que Oates e Golgi especularam. Que outra pessoa estava fingindo ser o BTK? Você está pensando além do que eu tinha imaginado, disse Lender. Essa é uma boa ideia, mas não achamos que seja isso. E não achamos que ele virá aqui. Finalmente, por volta de 20 minutos antes das 9, a porta foi destrancada e o menino sai para fora. Em um piscar de olhos, ele manda o menino voltar para dentro, confrontando a família e armando com pistola e faca. Ele disse para eles que aquilo era um assalto e não ficariam ali alarmados. A família estava se preparando para sair. As crianças estavam aguardando o almoço e tinham juntado os casacos ao lado da mesa. A mãe, Judy, perguntou o que estava acontecendo e disse que não tinham dinheiro nada de valor. O menino estava de olho e do lado dos pais, parecendo assustado, e a menina Josephine estava começando a chorar. Todos eles juntos no corredor. Ele disse para eles suas ordens. Ele era procurado e precisava de um carro, dinheiro e de comida. Joy percebeu sua mão que tinha uma arma e viu que ele estava tremendo e disse para a família se acalmar e que ia ficar tudo bem. O latido do cachorro acabou deixando-o irritado, escreveu BTK. Rex queria a peste fora e disse para eles que iria atirar nele ou eles se tentassem alguma gracinha, expressando que a arma que ele segurara era uma automática e tinha balas de pontas ocas que iam matar. Joey garantiu para ele que se o cachorro ficasse fora do caminho, as coisas iam melhorar. Então, concordando com o homem, deixou de levar o cachorro para fora, mas sendo muito cuidadoso com Joey. Ele contou que amarrou as mãos e os pés dos pais. Contou que Julie, ele a chamava de Julie, reclamava que estava ficando com as mãos dormentes. Então, ele refez as amarras. O cabelo dela, longo demais, ficava caindo na frente quando ela tentava amordaçar, e lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Rex pediu desculpas por prender o cabelo dela. Ele os amordaçou, em seguida passou uma corda e uma sacola plástica por cima da cabeça de Joe. Os outros começaram a gritar de imediato. Era possível ver as lágrimas em seu rosto. Ele tenta cobrir sua boca com a mão enluvada, mas eles imploram para eles voltarem e soltarem o menino. Joe tinha se movido para outra coluna da cama e feito um barulho e um buraco na sacola, mas ele não estava se sentindo bem e tinha vomitado e respirado com dificuldade. Os olhos do menino estavam abertos agora. Josephine estava chorando e Judy ainda implorava para ele ir embora da casa. Eles não iam contar nada. James Lander, um ano mais novo do que Joey Otero em 1974, tentou ficar calmo depois das garantias do pai, mas certo dia se manifestou. Pai, disse ele, as outras crianças andam falando. James contou que os pais de algumas crianças estavam se perguntando se o BTK poderia querer matar Lander, errar a casa do policial e atacar os vizinhos por engano.
O BTK tinha deixado a morte da menina por último. Voltado para o porão, ele encontrou Josefine acordada e olhando para o teto. Ele então amarrou seus pés juntos e depois em volta dos joelhos e parte de baixo do abdômen. Prendeu com firmeza. Ele puxa para cima seu suéter e corta seu sutiã no meio. Seus pequenos seios expostos estão provavelmente sendo vistos pelo primeiro homem. Com isso, feito ele de novo, verificou a área procurando erros, nada fora do lugar. Ele volta para a menina. Ela pergunta para ele se ele vai fazer as coisas com ela que fez com as pessoas lá em cima. Não, contou a ela. O resto estava dormindo. Ele levanta ela também, e levou seu corpo amarrado até o cano de esgoto. Ali, deitada de costas, ele pergunta se o pai dela tinha uma câmera. Ela perguntou e disse que não. Então, amordaçada, ela pediu: por favor, não se preocupe, meu bem, ele disse. Você estará no céu hoje à noite com os outros. James Lander não conseguia mais dormir em sua cama. Ia se enfiar na cama dos pais e se aconchegava ao lado de Cindy com as luzes acesas. Certo dia, James viu o pai na televisão transmitindo outra mensagem para o BTK. Cindy percebeu que James cobriu as orelhas com as mãos. Julho de 2004. Número 39. Despiste. Na manhã do dia 17 de julho, um sábado, um funcionário da biblioteca do centro de Wichita chamado James encontrou uma sacola plástica na caixa de devoluções de livros contendo papéis com as letras BTK. Os bibliotecários chamaram a polícia. Lander não ficou feliz com o que os policiais fizeram quando chegaram. Eles fecharam a biblioteca. Ora, vamos, rapazes, disse Lander. O que vocês estavam pensando? Fechar a biblioteca principal chamava atenção. Isso significava repórteres e outras chateações. Os policiais poderiam muito bem ter acionado o alarme de emergência. Lander viu por volta de 50 sem-teto estreitando os olhos por causa da luminosidade do lado de fora como um bando de corujas. Eles se reuniam na biblioteca com ar-condicionados e ali, parados sob o sol, pareciam tão irritados quanto Lander. Meu Deus, rapazes, era só uma sacola, disse Lander aos policiais uniformizados. Eu poderia ter entrado aqui como se quisesse só pegar um livro. Lander pegou o pacote e o analisou com a sua equipe. Eles ficaram surpresos com o que o BTK tinha a dizer no fim de carta de suas páginas. Eu encontrei uma moça que acho que mora sozinha ou é uma estudante que volta para casa depois da escola e fica sozinha sem a supervisão dos pais. Só preciso planejar os detalhes. Estou muito mais velho, não debilitado. Agora, e tenho que me condicionar com cuidado. Além disso, meu processo de raciocínio não é tão aguçado como de costume ser. Detalhes, detalhes e detalhes. Acho que o outono ou inverno será a época certa para o ataque. Tenho que fazer isso neste ano ou no próximo. Número X, já que meu tempo está acabando. Mas foi o que ele tinha escrito na parte de cima do papel que fez com que os detetives saíssem correndo para os telefones na mesma hora. O BTK tinha intitulado a carta como J.K. e insinuava que já tinha mandado e matado de novo. Tive que interromper o trabalho no capítulo 2 de A História do BTK por causa da morte de Jake Allen. Fiquei tão empolgado com esse incidente que tive que contar a história. 12 dias antes, o eleito como rei do baile de reunião dos ex-alunos e orador da turma da escola secundária de Agonia tinha sido atropelado por um trem de carga e quase 7 quilômetros da fazenda de sua família e aproximadamente 56 quilômetros de Wichita. Allen era uma estrela dos esportes estudantis. Seu corpo foi enrolado em arame e amarrado aos trilhos, embora os investigadores do condado de Summer vissem e viessem tentando manter esse fato em segredo. O BTK escreveu que eles tinham se conhecido quando Allen passou por uma cirurgia no joelho e passaram a conversar melhor em salas de bate-papo. Ele disse que atraiu Allen para os trilhos se passando por um detetive particular que estava investigando o BTK. J.K. seria a isca. Nós iríamos capturá-lo e entregá-lo para a polícia. O BTK fez referências provocantes sobre bondage, sadomasoquismo e arames.
Descreveu a excitação sexual que sentiu não apenas por estar com ele nos trilhos, mas enquanto escreve isto. O pacote da biblioteca incluía cópias granuladas de fotos mostrando alguém amarrado na floresta, com um capuz cobrindo o rosto e meias brancas nos pés. O autor da mensagem afirmava que ele e J.K. estiveram por lá fazendo brincadeiras. Lenda ligou para o chefe de polícia Williams para contar sobre a ameaça do BTK de matar e suas insinuações de que assassinara ele. Williams começou a pensar em maneiras de reforçar a força-tarefa. Oates ligou para a polícia do condado de Summer. O investigador policial Jeff Hawkins e seus colegas dirigiram para Wichita naquele dia e analisaram a carta. Hawkins expressou suas dúvidas. Os exames forenses não tinham sido concluídos, mas a equipe do condado de Summer alimentava fortes suspeitas de que se tratava de um suicídio. Luddy e Thomas, os dois agentes do KBI, foram ao comando de Summer. Morton, do FBI, também investigou a morte de Allen. Quanto mais apuravam sobre o caso, mais eles concordavam que o BTK estava inventando coisas. Os exames forenses determinaram que o arame encontrado no corpo de Allen viera de uma fazenda. Uma perícia no computador de Allen não obteve nenhuma prova de que ele mantinha conversas com o assassino em série. Os investigadores concluíram que Allen tinha enrolado o arame em volta do próprio corpo e ele deitado sobre os trilhos. A carta sobre J.K. desencadeou um intenso debate no escritório de Nola Folston, chefe do gabinete da promotoria do distrito, no dia em que apareceu. A primeira reação dela foi sugerir que as autoridades deveriam ir a público com um alerta de que o BTK estava começando e ameaçando matar uma criança. Como ocupava o principal cargo de aplicação da lei, sujeito à votação popular do condado, tinha o poder para fazer isso ou obrigar a polícia a seguir suas instruções. Kevin O'Connor e Ken Parker, seus dois principais promotores, tentaram convencê-la a não seguir por aquele caminho. O'Connor era um amigo fiel de Foston, mas ela sempre o encorajava a falar o que estava pensando, e foi isso que fez naquele momento. Uma discussão acalorada teve início. O'Connor tinha passado 4 meses acompanhando a força-tarefa do BTK. Argumentou que os policiais estavam certos em manter o máximo possível de informações sobre a investigação em segredo. Não queriam dar ao BTK informações, nem publicidade, nem uma sensação de que estava conduzindo a própria caçada. O chefe Williams também não estava seguro quanto à época da decisão. Se revelassem a ameaça do BTK, deveriam mencionar as informações específicas sobre uma estudante que voltava para casa e ficava sem a supervisão dos pais. Em Wichita, havia milhares de crianças que ficavam sozinhas depois da escola, além de inúmeras atividades extracurriculares. Revelar a ameaça deixaria milhares de pais preocupados e uma parcela significativa deles precisava deixar os filhos em casa enquanto trabalhava. Estava na cara que o BTK gostava de provocar a polícia. Williams não queria alimentar o ego dele. No fim das contas, resolveram que era preciso alertar o público, mas sem fornecer detalhes específicos quanto à ameaça. A decisão pesava sobre os ombros de Williams. Se o BTK matasse alguém depois daquilo, o chefe de polícia alimentaria sérias dúvidas sobre ter tomado ou não a decisão certa. Os policiais da força-tarefa levaram a ameaça para o lado policial e pessoal. Lender continuava a se preocupar com James, com Cindy e consigo mesmo. Toda vez que esse cara planta um pacote para encontrarmos, será que ele só está tentando me atrair para longe de casa para poder atacá-la? Oates tinha uma filha de 12 anos que ficava sozinha em casa por 20 minutos todos os dias depois da escola, até Nera voltar do trabalho. Depois que a carta sobre J.K. chegou, Oates combinou com sua irmã para que ela ficasse com a menina durante aqueles minutos depois da escola. Gogo não estava preocupado. Desde o começo, pedira para a família tomar cuidado ao atender a porta, mas não quis dizer mais nada que fosse deixá-los preocupados. Ele achava que o BTK não tinha coragem de visitar a casa de um policial. Quando a carta sobre J.K. foi encontrada, a força-tarefa do BTK de Lander contavam com 23 pessoas. 4 dias depois, Williams quase dobrou o tamanho do contingente para 40 membros. Contou a Lander que pretendia manter esse número de agentes trabalhando no caso por muito tempo.
Outros investigadores foram trazidos para acompanhar as denúncias para que os detetives mais envolvidos pudessem se concentrar em esmiuçar os arquivos do caso. Havia noites em que o telefone residencial de Williams tocava de madrugada e em duas de seus comandantes o comunicava de algum tiroteio noturno ou alguma outra coisa que precisava da sua atenção imediata. Durante aquela época, porém, quando o telefone tocava, o primeiro pensamento de Williams ao acordar era uma prece silenciosa, que não seja um assassinato do BTK. 5 dias depois que a polícia recebeu a carta sobre J.K., Landry apareceu em uma coletiva de imprensa. Com palavras cuidadosamente redigidas por Johnson, comunicou: com base em informações que nos foram fornecidas pelo FBI e nas entidades, identidades e distintivos falsos que foram enviados para o Cake pelo BTK, achamos importante que os cidadãos continuem a praticar as medidas de prevenção a crimes contra pessoas e residências. Também queremos que os pais ensinem essas táticas aos filhos. O conteúdo da carta da biblioteca não foi revelado, mas muitas pessoas interpretaram de maneira correta que suas palavras em seu tom de voz queriam dizer que o BTK tinha feito uma ameaça. Leviana fez a cobertura da coletiva de imprensa para o Eagle. Oates o abordou no corredor depois da coletiva. Hurst, preciso falar com você, avisou Oates. Você tem um minuto? Julho e agosto de 2004. Número 40. Lander parte para a ofensiva. A mídia de alcance nacional seguia importunando Johnson com pedidos de entrevistas. Como não eram atendidos, continuavam a abordar pessoas com ligações menos diretas com a investigação. Alguns noticiários jogavam pesado contra a concorrência, insistindo com os entrevistados para que não falassem em outros programas. Leviana se recusou a aceitar tais acordos. Esses programas irritavam a polícia. Especialistas em assassinos em série que não sabiam nada sobre o BTK apareciam tagarelando sem parar na televisão, falando abobrinha, na definição de Oates. Alguns dias depois da coletiva de imprensa do dia 22 de julho, Wenzel viu Lander sair da prefeitura para fumar um cigarro. Wenzel estava ciente de que o tenente não falaria a respeito do BTK, mas também soubera, por meio de Leviana, que Lander tinha um bom senso de humor. Wenzel fingiu entrevistá-lo. Kenny Lander, disse, apertando a mão dele. Vocês já capturaram o BTK? Não, respondeu Lander. Eu tenho um suspeito, se você não se importar com a minha intromissão, avisou Wendell. Lander o ouviu com educação. É Hurst Leviana. O rosto de Lander se enrugou em um sorriso. Não, disse. Sério? Você tem que admitir que Hurst é um cara esquisito. Não, repetiu Lander. Ok. Mas nós estamos conversando sobre isso na redação há semanas e chegamos à conclusão de que, um dia, Hurst irá desmascarar o BTK na primeira página ou virá até você para confessar. Lander deu uma longa tragada no cigarro. Tenho certeza de que não é ele, afirmou o tenente. Mas como? Porque nós o eliminamos como suspeito. Como? Lander sorriu. Sem comentários. Desconversou. Alguns minutos depois, de volta à redação, Wenzel encontrou Leviana escrevendo uma matéria. Eu limpei seu nome, informou Wenzel. Encontrei Lander no lado de fora da prefeitura. Nós comparamos anotações e concluímos que você não é o BTK. Obrigado, agradeceu Leviana. Não disse que você é inocente, avisou Wenzel. Só que você não é o BTK. Leviana assentiu. Lander disse uma coisa estranha, continuou Wenzel. Falou que eliminou você como suspeito e pareceu estar falando muito sério. E estava, disse Leviana. A polícia coletou uma amostra do meu DNA. O quê? Na verdade, disse Leviana, depois da coletiva de imprensa do dia 22 de julho, Oates o tinha puxado de lado. Odeio fazer isso, mas preciso pedir o seu DNA, falou Oates. Você foi mencionado como suspeito em algumas de nossas denúncias. Leviana deu de ombros. Estou surpreso que vocês demoraram tanto, respondeu. Ele achava que a polícia coletaria uma amostra sua a partir do momento em que começou a dar entrevistas na TV. Imaginou que alguém o deveria ou veria na televisão e o denunciaria como suspeito por saber tanto sobre o caso. Leviana seguiu Oates ao escritório de Johnson.
Oates fechou a porta. Os policiais tinham se recusado a comentar a respeito dos boatos circulando pela cidade, segundo os quais eles tinham coletado amostras de militares e de milhares de homens. Leviana decidiu que iria tentar fazer Oates falar. O detetive calçou as luvas de látex. Tem gente da televisão e dizendo que vocês já coletaram amostras de 2.000 pessoas até agora, disse Leviana. Isso é verdade? Oates pegaram um cotonete de coleta. Não, isso não é verdade, respondeu Oates. Só coletamos umas 500. O que você faz e o que vocês decidirem que precisam coletar a amostra de alguém? Tudo o que precisamos é de uma denúncia, explicou Oates. Oates esfregou o lado interno da bochecha de Leviana, primeiro com um cotonete, depois com o outro. Quanto tempo demora para receberem os resultados? Se você não for procurado de novo em 2 semanas, saberá que foi eliminado, respondeu Oates. Ele colocou cada cotonete em um recipiente separado. O procedimento estava concluído. Leviana voltou para o trabalho, contou aos editores que tivera uma amostra coletada e tentou descobrir como se sentia por ser um suspeito. Estranho, pensou. E não era possível manter isso em segredo. Em certo sentido, isso é um alívio, pensou Leviana. Ele conhecia outros homens que tiveram as amostras coletadas, e fora embaraçoso perguntar a respeito. Mas também era como fazer parte de um clube exclusivo. Uma vez que você está dentro, pode falar abertamente. E ele estava. O repórter ponderou se deveria se oferecer para escrever uma reportagem em primeira pessoa sobre o ser visto como suspeito de ser o BTK. Não, decidiu. Leviana tinha 3 filhas na escola secundária. Não queria que elas fossem ridicularizadas ou insultadas. Antes da carta sobre J.K. chegar, a Força Tarefa e Johnson tinham convocado coletivas de imprensa apenas em resposta a mensagens do BTK. Lander e Johnson passaram a se perguntar se não deveriam assumir a ofensiva, encontrar pretextos para se comunicar mesmo quando o BTK não tivesse escrito para eles. Eles se afligiam bastante com as mensagens. Cada palavra e todo o contexto dos comunicados eram planejados. As coletivas eram anunciadas aos repórteres com pouca antecedência. A intenção era evitar conjecturas superficiais que fossem assustar as pessoas ou fazer o BTK adiar alguma comunicação até depois de uma coletiva marcada. Depois de J.K., a mídia às vezes sequer recebia um aviso de que uma coletiva sobre o BTK aconteceria. Às vezes os repórteres chegavam na coletiva diária ou dias, 10 horas, às vezes após, e ficavam surpresos ao ver Lender entrar com um roteiro em mãos. Em todas essas reuniões, Lender lia sua declaração preparada, então se retirava. Às vezes, Oates ou um dos outros detetives sentavam no fundo da sala procurando alguém suspeito. Achavam que o BTK poderia aparecer. Oates e os demais obtiveram inúmeras amostras de DNA de homens estranhos que viam nas coletivas. Depois de cada anúncio, o jornal não perdia tempo em postar as notícias no site. A TV interrompia a programação com reportagens ao vivo. A Cake, às vezes, usava o videotape de Oates pegando a carta de maio como imagem de fundo. Um idoso confuso enviou $60 para Oates para que comprasse roupas novas, porque todas as vezes que aparecia na TV, ele estava usando o mesmo terno. O detetive devolveu o dinheiro. Algumas poucas notícias vazavam, o que deixava os policiais irritados. Os repórteres os estariam seguindo quando saíam para coletar amostras de suspeitos? Poderia haver jornalistas ouvindo-as escondidas nos corredores? Ou a imprensa teria uma fonte na força-tarefa? As preocupações pioravam de acordo com a privação de sono dos policiais. Detetives que antes de março tinham algumas vezes conversado amigavelmente com os repórteres pararam de falar até mesmo sobre o tempo. Ninguém no Eagle estava concentrado exclusivamente no BTK, nem mesmo Leviana, que fazia parte da equipe de reportagem de crimes e segurança. Ele e Potter continuavam ouvindo boatos sobre as ligações do BTK com a morte do adolescente em Argônia. Potter apurava a história ao mesmo tempo em que cobria reportagens policiais diárias. No final de julho, a editora do jornal, Sherry, selecionou uma nova líder de equipe para organizar a cobertura. Eric Kelly crescera em Wichita e ouvira quando seu pai, um ex-detetive, falava com desgosto sobre os crimes contra o solteiro. Ajudar a melhor amiga e a mãe a lidarem com os temores depois que o chefe de polícia Lamunion anunciou que havia um assassino em série em Wichita.
Trabalhava no Eagle havia mais de 20 anos e convivera de perto com Ken Stephens e Bill no passado. Chisenhall queria um esforço mais intenso na cobertura do BTK. Sabia que nenhum dos policiais estava falando de forma excepcional à força-tarefa se revelara à prova de vazamentos. Mas havia muitas outras pessoas com quem conversar, outras maneiras de fazer as apurações avançarem. Ela queria que o Eagle fosse referência na cobertura daquela investigação. Kelly estava ansiosa para começar, mas primeiro teve que fazer uma viagem a Toronto por motivos não relacionados ao caso. Quando voltou, Lander também tinha feito planos para as investigações avançarem. Os policiais sentiam que a ansiedade estava cada vez maior. O BTK não tinha se comunicado desde a mensagem da biblioteca no dia 17 de julho. Gog temia que o criminoso estivesse ocupado planejando um assassinato. A última carta tinha sido uma ameaça direta. Morton disse aos policiais para seguirem se comunicando e usando seus roteiros para insinuar que o BTK tinha motivos para se preocupar. Ele precisa de se sentir confiante para matar. Portanto, minem sua confiança. Mantenham-no com o pé atrás. Lembrem-no de que a polícia o está caçando. Não o desafiem nem o ameacem, mas lancem insinuações de que estão cada vez mais perto. Era uma coisa fácil de se falar, mas não de fazer. Johnson, uma antiga repórter policial e de política em jornais ao redor do Kansas e do Missouri, escrevia rascunhos de cada mensagem enviada por fax para Morton e mostrava uma cópia para Landry para a equipe do condado de Williams. No dia 17 de agosto, um mês após a última comunicação do BTK, Johnson anotou depois de uma reunião com Morton: estamos agora mudando as regras. Em vez de reagirmos quando ele envia uma carta, seremos proativos e então ele terá que responder a fim de ganhar controle no jogo. O BTK tinha pisado em seus calos, agora pisariam nos dele. Mantenha Lander falando com ele, instruiu Morton. Desde o início, Morton queria que o BTK sentisse uma conexão com Lander para que o assassino confessasse para ele por vontade própria algum dia, caso os policiais o capturassem. Morton disse a Lander para descansar bastante na noite anterior a cada coletiva. Precisava estar bem penteado, com as roupas asseadas. Tinha que parecer e soar revigorado, alerta, otimista. Deveria transmitir confiança para o público. O assassino não podia vê-lo cansado. Lander começou a analisar o próprio rosto à procura de manchas escuras sobre os olhos. A cada dia que o BTK não se comunicava, Lander perdia o sono. Agosto a novembro de 2004. Número 41. P.J. Waite. 3 dias depois que Johnson contou ao FBI que a polícia estava tomando a iniciativa, a força-tarefa inventou um motivo pouco convincente para falar com o BTK e induziu a imprensa a cumprir um papel bastante importante no plano. No dia 20 de agosto, Lander se postou diante dos repórteres e começou a falar sobre a carta do BTK de 78. Destacou que incluía um poema, Morte de Nancy, que era uma adaptação da canção popular Old Death. Parte do poema dizia: vou encher sua boca até você não conseguir falar. Vou amarrar suas pernas até você não conseguir andar. Vou amarrar suas mãos até você não conseguir resistir. E finalmente vou fechar seus olhos para que você não consiga ver. Vou levar uma morte sexual a você para o meu ser. BTK. Lander citou a mensagem do BTK de maio de 2004, que incluía PJ como um dos títulos dos capítulos, e destacou que a professora de inglês P.J. Waite usara o Death em um curso da Universidade Estadual de Wichita na década de 70. Estamos pedindo a ajuda da população para identificar qualquer pessoa que tenha usado essa obscura canção popular e tenha tido contato com a doutora P.J. Waite, que morreu em 91, disse Lander. Os especialistas em perfis do FBI confirmaram nossa crença de que existe uma ligação definitiva entre a referência a PJ na carta que recebemos em maio passado e a canção popular Old Death. Tratava-se de um exagero deliberado. Os investigadores tinham consultado Waite como especialista em 78. Depois que ela reconheceu que o poema do BTK era uma versão da canção, a polícia lera cópias das listas de chamadas de seu curso, mas o BTK não afirmara ter frequentado o curso de Waite nem que conhecia a professora. Foi apenas uma isca em uma caçada inútil,
e os jornalistas embarcaram na busca com entusiasmo. No Eagle, o repórter policial Stan Finger, o estenográfico de tribunal Ron Sylvester e outros da redação fizeram hora extra para descobrirem tudo o que conseguissem sobre a professora, uma mulher bastante reclusa. Conversaram com amigos de Wade, com ex-funcionários da extinta loja de peças de rádio dos pais dela e com incontáveis fontes da universidade. O resultado foram 2 dias de matérias de primeira página, com fotos, quadros informativos, até mesmo uma coluna sobre a história da canção, que sequer era obscura. Vinha sendo regrada e regravada pelo menos desde a década de 1920 e estivera presente no filme E aí, meu irmão, cadê você? Estrelado por George Clooney. As verdadeiras intenções da força-tarefa foram explicadas no memorando interno de Johnson. Ao fazermos esse comunicado, nós o estamos convidando a responder. Primeiro, por que ele nunca pensou que faríamos essa ligação? Ou, dois, para nos dizer como somos burros ou estamos errados. Em relação à imprensa, isso desviará um pouco a atenção de toda aquela coisa da argônia por dar a eles algo mais para seguir. Isso também mostrará à população que temos outras pistas e que estamos fazendo outras coisas além de apenas coletar amostras. Johnson subestimou a quantidade de repórteres do Eagle e sua disposição em deslocar pessoas de toda a redação para ajudar com a cobertura do caso BTK. Tim Potter continuou a escrever sobre a morte de Agônia, e Abe Levi, que tratava da cobertura de assuntos relacionados a religiões, e Catherine Liu, repórter que cobria o setor de educação superior, tiveram papéis importantes nas matérias sobre o Waite. Os investigadores também esperavam que a reportagem sobre o Waite fosse deixar o BTK ansioso, conforme Johnson destacou. Ele é tão cuidadoso e calculista que não cometerá um homicídio enquanto estiver preocupado com alguma coisa. Isso irá deixá-lo desconcertado. O Eagle trabalhou para ampliar a cobertura para além das coletivas de imprensa de Lander. No fim das contas, o jornal viria a publicar quase 800 textos sobre o caso. Leviana conversou com homens que tiveram suas amostras coletadas pela Força Tarefa. Potter entrevistou os ex-especialistas em perfis do FBI para manter e para obter uma imagem de como os assassinos em série estavam agindo. E Potter voou para o Novo México. Na penitenciária do oeste do Novo México, Potter encontrou Charlie Otero, com um cavanhaque e a cabeça raspada, cumprindo uma pena de 3 anos por lesão corporal grave em um caso de violência doméstica. Charlie fora um aluno exemplar e estava no caminho para se tornar um Eagle Scout, quando o BTK eliminou grande parte de sua família. Desde então, obtivera a deriva em termos emocionais e se tornara usuário de drogas. Ele ainda odiava o BTK. Quero que ele seja destruído, falou. O fórum de discussão sobre o BTK se tornou a seção mais popular do site do Eagle. Em abril do ano anterior, a polícia conseguiu uma intimação para tentar identificar algumas das pessoas que postavam comentários no fórum. Nenhum dos 6 suspeitos era o BTK. Meses depois, Johnson ainda monitorava o site, torcendo para que o BTK se juntasse àquela comunidade virtual. Ficava aborrecida quando as mensagens criticavam os policiais. Segundo dizia para Lander, alguns dos auto-intitulados especialistas em BTK eram idiotas. Muitos discutiam suas teorias sem sentido, de maneira obsessiva. Lander evitava ler o fórum de discussões, a não ser que Johnson levasse algum comentário à sua atenção. Na primeira vez em que isso aconteceu, acabou lendo outros comentários por curiosidade. Entre aspas. Algumas dessas pessoas, no caso, afirmam que eu sou um filho da puta burro, contou aos amigos em tom irônico. Depois de ler os que alguns diziam, cheguei à conclusão de que eles têm razão. Eu sou mesmo um filho da puta burro. O BTK não reagiu à cobertura jornalística sobre o Waite e o poema. Portanto, a polícia inventou outro pretexto para continuar alimentando a linha de comunicação e mantê-lo fora do prumo. No dia 26 de agosto, 6 dias depois da coletiva sobre a canção O Death, Landry se postou diante das câmeras para falar a respeito da invasão à casa de Anna Williams em 79. E o poema Ana, por que você não apareceu? Queremos conversar com qualquer pessoa que possa ter visto o poema original ou que tenha algum outro conhecimento sobre o poema, avisou Lander. O BTK não se manifestou.
Em setembro, o chefe Williams percebeu que Lander tinha perdido peso, talvez por volta de 10 quilos. Parecia estar se movendo com mais lentidão. Cindy também notou que, quando ele dormia, era apenas por algumas poucas horas. Mas, de algum modo, havia concluído o bacharelado em História, abandonado em 78. Faltavam-lhe apenas 10 critérios universitários. Lander também estava supervisionando a construção de uma nova casa na zona oeste de Wichita. A residência incluiria um quarto para sua mãe, por sugestão de Cindy. Irene tinha 85 anos e morava sozinha, mas algum dia precisaria de ajuda. Por que mandá-la para uma casa de repouso? Perguntou Cindy. Eu amo a sua mãe. Vamos trazê-la para cá. Lander ficara tocado. Cindy mandou que o quarto fosse projetado com uma porta larga, caso algum dia Irene viesse a precisar de uma cadeira de rodas. Certo dia, no canteiro de obras, Cindy viu o marido olhando para os operários com uma expressão estranha. De repente, se deu conta de que ele estava se perguntando se um deles poderia ser o BTK, armando um ataque contra a família. Oates foi com ele até a obra certo dia. Ei, Lander, brincou Woods. É provável que o BTK esteja instalando seu piso ali dentro, não acha? Lander não riu. Setembro avançou sem nenhum sinal de que o BTK pretendia se comunicar outra vez. Gould e outros estavam preocupados que ele estivesse prestes a matar ou que fosse enfiar ainda mais na toca. Vinham se perguntando se não acabariam como os policiais mais velhos da década de 70, assombrados pelo fracasso. Todas as vezes em que o telefone do chefe Williams tocava, ele esperava ouvir que seus agentes tinham encontrado corpos em uma casa com a linha telefônica cortada. A cobertura televisiva o desgastava. Grande parte era especulação e algumas emissoras combinavam imagens do BTK com músicas horripilantes. Isso apenas alimentava o ego do assassino, pensava ele. Nera Oates via o marido pegar no sono sentado em cadeiras, exausto. O pouco tempo que ele vinha passando com os filhos também era motivo de preocupação para ambos. Na manhã do dia 14 de setembro, a repórter de moda e colunista social do Eagle, Bonnie Bing, estava parada no meio da movimentada Rock Road, no nordeste de Wichita, respirando fumaça de escapamento e vendendo jornais como parte de uma ação para levantar fundos para a organização filantrópica Unity Way. Bing era uma celebridade em Wichita, conhecia tanto pelo trabalho em associações de caridade como pela atuação jornalística. Ela participava de conselhos consultivos, brindava e esculhambava amigos preeminentes, e era mestre de cerimônias em dúzias de eventos beneficentes todos os anos. Naquela manhã, estava berrando com entusiasmo para os motoristas conforme passavam por ela no caminho para o trabalho. Vamos lá, compre um jornal. Um estranho se aproximou e falou com ela. Parecia um sujeito bem tenso. Queria que ela dissesse ao antigo editor da seção de opinião do Eagle, Randy Brown, para encontrá-lo embaixo da ponte ferroviária na Douglas Avenue, a apenas meio quarteirão do prédio do Eagle. Ele tinha uma pauta para sugerir. Randy não trabalha mais no Eagle, informou Bing. Ele não está mais lá. Tem anos isso. Você pode ligar para ele, retrucou o homem. Pode fazer o que quiser. Ele se afastou. Alguns dias depois, ele ligou para Bing e reiterou o pedido. Então disse: Bonnie, os vazamentos tiveram consequências. Vou voltar a entrar em contato com você. Bing ligou para Brown, que na época era professor na Universidade Estadual de Wichita. Ele deu risada da situação. De vez em quando, jornalistas recebem pedidos misteriosos de malucos como aquele cara. Alguns dias depois, Bing recebeu um telefonema de uma amiga, uma corretora de imóveis chamada Cindy, que aparecia bem preocupada. Cindy insistiu para que Bing largasse o que estivesse fazendo e fosse à casa dela naquele instante. Poucos minutos depois, Bing encontrou 5 grandalhões na casa dela. Um dos rostos parecia conhecido e Bing perdeu o fôlego. Era Ken Lander, o tenente da unidade de homicídios que investigava o caso BTK. Ele apresentou os outros, Dana, Kelly, Clint, Snyder e Tim. Em choque, Bing ouviu o que os homens tinham a dizer. Uma carta tinha sido enviada à casa dela. Os nomes de nós duas apareciam nela, contou ela. A carta informava: eu vou entrar em contato com a social Bonnie Bing. E alertava que vazamentos têm consequências. Foi isso que o cara me disse naquele dia, revelou Bing. Que cara? Perguntou Lendra.
Ela se deu conta, enquanto seu estômago começava a se revirar, de que aqueles homens achavam que ela e Bing eram as destinatárias de um comunicado do BTK. Enquanto Lander a interrogava, Bing percebeu que ele precisava e parecia estressado e cansado, mas mascarava isso com algumas brincadeiras. Tinha modos amigáveis e simpáticos, assim como os outros policiais. Eles falavam com compaixão, tentando acalmá-la. Lander lhe deu os números do seu escritório, do celular e de casa. Me ligue a qualquer hora que precisar, disse. Bing foi embora da casa de Cindy, se sentindo abalada. Costumava visitar diversas partes da cidade a cada semana para fazer reportagens, dar palestras em eventos e conduzir entrevistas para a TV e o rádio, além de atuar como voluntária em dezenas de instituições de caridade. Não podia parar de fazer isso. E Lenda lhe pedira para ficar de boca fechada a respeito de seu envolvimento na maior história de seu jornal cobria. Preciso que você não conte para ninguém do Eagle sobre isso, avisou ele. Era uma investigação de homicídio. Eles não podiam se dar ao luxo de comprometê-la com um vazamento. Bonnie concordara, mas dissera que precisava contar ao marido. Se ela estava correndo perigo, ele precisava saber. Dick, um advogado especializado em direito civil, pediu para ter uma conversa com Lander. Estava preocupado com a esposa, mas quando Lander disse que os policiais iriam vigiá-la de perto, ele bufou. Boa sorte com isso, disse ele. Lander sorriu, mas tinha quase certeza de que o BTK escolhera o novo alvo. 2 semanas depois, Bink foi convocada a ir à sede do FBI em Wichita, no Epic Center. Lander queria que a jornalista ajudasse a produzir um retrato do homem que a abordara no Rock Road. Lander telefonara para o FBI em Quantico, na Virgínia. Envie o melhor desenhista de retrato falado que vocês têm, pediu. Bing guardou seu segredo. Tinha certeza de que estava traindo sua profissão e seu chefe, a editora do Eagle, Cherry. Em suas ocasiões, entrou na sala para lhe contar o que estava acontecendo, mas percebeu e permaneceu muda enquanto a editora esperava ouvir o que tinha a dizer. No fim, Bing acabava inventando um pretexto qualquer para tê-la procurado e se retirava, dominada pela culpa. Leviana estava cada vez mais sobrecarregada de pedidos para convencer e para conceder entrevistas, mas foi encontrar de bom grado com o vidente britânico Dennis e a equipe de documentários que levou a Wichita. Era uma boa pauta para uma matéria. Leviana os acompanhou enquanto visitavam os locais do crime do BTK, incluindo a antiga casa de Anna Williams e a residência do Zoteiro. Dennis Mackenzie disse achar que o BTK era um técnico de manutenção, ou encanador. Quando é o próximo grande evento aberto ao público em geral de que você vai participar? Perguntara Lander a Bing na casa da amiga Cindy. Um leilão, respondeu Bing. Ela seria a mestre de cerimônia para o Boo Brill Bash, uma festa de fantasia do Dia das Bruxas para a instituição beneficente Dress for Success em Worcester. Quer dizer, um lugar onde todos vão estar usando máscaras? Perguntou Lander. Lander sorriu e abaixou a cabeça em desgosto. Que ótimo! Exclamou. Ele olhou para Heath, que sorria, todo tenso. Isso é simplesmente ótimo. 1 ou 2 dias antes da festa, Lander telefonou para Bing e pediu para que ela se encontrasse com ele no lado de fora de Century, para esclarecer como os policiais iriam protegê-la e procurar o BTK no meio da multidão. Quando a jornalista chegou, ficou perplexa com a aparência cansada de Lander. Ele transmitia a impressão de que poderia cair de cara na calçada a qualquer momento. Lander não tocou no assunto, mas estava exausto. Todos os investigadores estavam no limite de suas forças, quase cegos pela privação de sono, se perguntando se o BTK estava planejando um assassinato em vez de outra carta. Quando o dia do baile chegou, Lander enviou 2 detetives vestidos de detetives. Se Bonnie acenar para você no meio da multidão durante o leilão, brincou com eles, tratem de não acenar de volta para não acabarem comparando ou comprando alguma coisa sem querer. Os investigadores apareceram no baile como se não conhecessem Bing. Era um procedimento de disfarce padrão que Lander e todos os outros detetives seguiam à risca, mesmo nos dias de folga. Se Lander estivesse em um mercado e um policial à paisana por acaso cruzasse seu caminho, Lander nunca o cumprimentaria, nem mesmo se fosse um amigo. Nunca mostre para os bandidos que vocês se conhecem. Na festa, os homens usando máscara apertavam a mão de Bing, que se comunicava e se perguntava a cada cumprimento: será que é ele?
Mas como alguém poderia saber? Um mês depois de Bing conhecer Lander, seu sistema de alarme residencial disparou às 4 da manhã. Ele indicava que a linha telefônica tinha sido cortada. Isso não é bom, comentou Henry. Ele apanhou um taco de golfe de ferro e desceu a escada para enfrentar o intruso. Fique aqui, disse para Bing. Não, retrucou ela. O número da emergência do seu celular já tinha sido digitado, mas ela ainda não tinha acionado o botão de ligar. Enquanto seguia, alguém começou a bater na porta de trás. É a polícia! Gritou uma voz. As batidas continuaram. Hanway olhou para fora e viu um jovem policial de Wichita à porta. Ele disse que tinha ido até lá para investigar o disparo do alarme. Bing contou que acreditava ter sido a destinatária de uma carta do BTK. O policial pareceu surpreso e disse: Com licença, preciso ligar para o detetive Lander. Alguns minutos depois, mais policiais chegaram. Fizeram uma busca minuciosa pela casa de 3 andares. A linha telefônica estava intacta e não havia nenhuma evidência da invasão. O que aconteceu foi que uma linha telefônica subterrânea sofrera uma pane, disparando o alarme. Bing olhou pela janela e viu os técnicos de manutenção abrindo buracos na rua para consertar a fiação. Se algum dia quiser um reparo no sistema de telefonia, seja feito em rápido, concluiu ela. É só ligar para o detetive Lander. A polícia, enfim, teve notícias do BTK no dia 22 de outubro, embora não pudesse admitir isso para os repórteres que seguiam os boatos postados no fórum de discussão do BTK. O motorista de Ups tinha encontrado um pacote estranho em um ponto de envio no centro da cidade, perto da 135. Testemunhas viram os detetives da força-tarefa no local. Portanto, foi enlouquecedor para os jornalistas que a polícia não confirmasse a última entrega. O pacote continha um documento de 4 páginas rotulado C2, rabiscado à esquerda do título, Aurora. Parecia um relato cronológico da infância e primeiros anos da idade adulta do BTK. Também havia uma lista de 2 páginas intitulada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teoria do mundito do BTK. Trabalhos em 3 e é baseado no Triângulo Eterno. Havia muito que se pensava que o BTK tinha uma fascinação pelo número 3. Todas as suas vítimas de assassinato em Wichita tinham uns 3 em seu endereço residencial. Os documentos haviam sido fotocopiados, recopiados e reduzidos diversas vezes, retornando difícil e tornando ainda mais difícil a tarefa de ler as palavras, mesmo depois da ampliação feita pela polícia. Foi uma leitura monótona, ainda que o conteúdo tivesse a intenção de ser empolgante, o BTK era um escritor tedioso. Mamãe dormia ao meu lado de vez em quando. Os cheiros, a sensação de roupas de baixo e ela me deixava acariciar seu cabelo. Barulhos da ferrovia e o cheiro de carvão. Mamãe trabalhava em algum lugar perto da ferrovia. Mamãe ficava fora o dia todo e às vezes de dia também. Meus avós tomavam conta de mim. Eu sentia muita saudade de mamãe. Banhos quentes em uma banheira, eles nos banhavam, beijando a prima e eu na varanda de verão e ao lado do fogão do inverno. Também havia o seguinte: reflexões de masturbação, 10, 11 anos. Se você se masturbar, Deus virá e te matará. Palavras de mamãe depois que ela encontrou manchas seminais amarelas nas roupas debaixo dela um dia. Ela tentou me bater. Eu revidei. Ela segurou minhas mãos atrás das minhas costas e usou o cinto do homem para me açoitar. Engraçado que machucou, mas Spark gostou. Mamãe finalmente desistiu e disse: Ah, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Ele escreveu que usava o serviço de prostitutas, que nasceu em 1939, que tinha passado algum tempo no Texas, no Louisiana e Oklahoma, ou mais para o sul. Quando o garoto espiava em segredo revistas de mulher pelada sobre sadomasoquismo e bong jee. Saía para espiar pelas janelas aos 18 anos e roubava calcinhas. Tinha enforcado um gato, depois um cachorro. Viajou para o exterior pela aeronáutica na década de 60 e invadiu as casas das pessoas enquanto estava servindo. Mencionou fantasias, desenhos, imagens. Sempre tinha que destruí-los quando se mudava de uma base para outra. Começava tudo de novo quando a sensação começava